Aleluia. Quantos podem dizer graças a Deus? Fala assim, graças a Deus que eu estou aqui na casa do meu Pai. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração, libera ele. Fala, Senhor, nesta noite eu libero meu coração, eu torno ele agora vulnerável ao poder da tua palavra, em nome de Jesus, que eu possa receber a boa semente, que ela possa penetrar no âmago, no profundo, no escondido, em nome de Jesus, gerando algo novo no meu homem interior, que esta palavra possa mudar a minha vida e a minha história, em nome de Jesus. Coloca a mão na tua cabeça e diga assim: toma também todos os meus pensamentos, leva-os agora cativos, obedientes à força e ao poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus. Bom estarmos aqui novamente com vocês, bom estarmos na casa do Pai, ministrando a palavra. Que bom podermos viver a palavra de Deus. Quantos amam viver a palavra de Deus? Que essa palavra possa falar muito ao teu coração. Quantos querem conquistar a liberdade? Todos nós queremos, é sonho, né? Ser livres de verdade. E eu quero te dizer que Deus tem isso para nós. Quantos dizem amém? Nós somos o povo chamado a ser livres de verdade. Nós temos todo o direito de sermos totalmente livres. Quantos dizem amém? Porque nós conhecemos a verdade. E a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem povo algum, em lugar nenhum desse mundo, que pode ser mais livre do que nós, que conhecemos a palavra de Deus. Quantos entendem isso? Mas por que muitas pessoas ficam então impedidas, retidas? Por que muitas pessoas vivem uma vida catanha, mesmo conhecendo a verdade de Deus, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo toda a palavra, os seus detalhes, convivendo com Deus, recebendo do Espírito Santo? Por que pessoas ficam presas, impedidas e retidas? Já parou para pensar sobre isso? Você já viu alguém tropeçar em pedra grande? Sim ou não? Tem alguém aí? Alguém já viu alguém tropeçar em pedra grande? Por quê? Porque de pedra grande você desvia. Pedra grande você vê ela no caminho e você desvia. E eu quero te dizer, o que te faz cair, o que nos faz cair, são as pedras pequenas. Por isso se importe, se preocupe com detalhes. Tem muitas pessoas que querem viver o reino de Deus, mas não valorizam os detalhes pequenos, princípios, coisas que parecem que não mudam a tua história, a tua jornada ou os teus resultados. E eu quero te dizer, são essas coisas, são esses pequenos detalhes que mudam toda uma história. E hoje eu quero falar sobre algo que impede muitos irmãos e irmãs, pessoas que deviam estar vivendo uma vida totalmente diferente, mas que impedem de conquistar liberdade. Eu quero falar sobre as palavras que você libera, sobre aquilo que você escreve, sobre aquilo que você emite. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque isso pode te aprisionar ou te liberar. Abra comigo a palavra no livro de Efésios, capítulo 4. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Mário. Eu sou da Sara, nossa terra de Perdizes. É uma honra estar aqui nesse púlpito.
Não vou nem falar substituindo o bispo Cristiano, porque é insubstituível, amém? É uma honra poder estar aqui participando da palavra com vocês. Vamos ler Efésios capítulo 4, no verso 25. Depois eu vou ler o 29 e o 30. Vai projetar aqui? Amém. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fala exatamente assim. Ixi, não lancharam? Fala exatamente assim. Verso 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Todos podem dizer amém. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós já liberamos a tua palavra e ela é poderosa para fazer sempre infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. A tua palavra, Senhor, é viva e eficaz, mais cortante que a espada de dois gumes, que penetra ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, apta para nos fazer discernir, perceber os propósitos de Deus. Não há criatura que não se manifeste na tua presença, e nós te louvamos e nós te adoramos, Senhor, por podermos, ó Deus, nos tornar participantes da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Graças a Deus. Através desse texto, Paulo cita aquilo, ou descreve aquilo que ele espera de nós, como um estilo, diga estilo, padrão de vida. Quantos entendem que a partir da sua conversão e na sua jornada de vida, Deus tem uma expectativa a teu respeito? Quantos dizem sim? Deus espera que algo aconteça nas nossas vidas. Deus não quis se encontrar com nenhum de nós por acaso, ou para não gerar uma transformação, uma mudança. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para nos tornar melhores. Você podia ter falado amém, hein? Deus quer te melhorar. Quando Ele te permite conhecer a verdade, a palavra dEle, Ele está falando: estou te sugerindo um novo modelo, um novo estilo, um novo padrão de vida. E não só após a conversão, mas é uma expectativa de Deus para o seu povo, para os seus filhos. Quantos dizem amém? No sentido de uma nova linguagem. Eu fico às vezes impactado e impressionado com pessoas que se convertem, recebem o poder de Deus e continuam falando de qualquer jeito. Algumas com gírias demasiada, palavrão. Eu não gosto muito de palavrão, eu não gosto nada de palavrão. Aliás, eu não consigo ouvir, machuca os meus ouvidos. E eu falava muito palavrão antes da minha conversão. Deus espera uma mudança na maneira de falar, no modo do que e como falar. Diga, do que e como falar. E isso está ligado diretamente às nossas palavras, aquilo que liberamos. Porque a palavra vem do coração do homem. A palavra de Deus diz que nós devemos cuidar sobre todas as coisas do nosso coração, porque dele fluem as fontes da vida. E se a fonte estiver ácida, azeda, ferida, machucada, ela vai liberar isso. Por isso nós somos o povo que tem sido separado por Deus para sermos tratados
no cotidiano, no dia a dia, quando ouvimos a palavra, quando recebemos o amor de Deus, quando somos tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus, quando recebemos as promessas do Senhor. Você podia estar falando amém, porque quando você diz amém, você está falando assim: eu recebo, eu concordo. Embora muitos não valorizem esses pequenos detalhes do reino de Deus, os princípios, não se preocupem, alguns não respeitam esses princípios das palavras, eu quero te dizer, fica claro, através dos resultados que alcançamos. É muito fácil observar como pessoas ficam reféns daquilo que falam, daquilo que liberam. Eu falo muito para os meus discípulos: você pode até pensar algumas coisas, mas falar não. Porque a palavra de Deus diz que nós ficamos presos, atrelados àquilo que nós liberamos, falamos. E se você conhece esse princípio, por que você se permite ficar preso? Se Jesus veio para nos libertar, Jesus disse: eu vim para libertar o cativo, o oprimido. Porque nós nos submetemos, mesmo conhecendo a palavra, nós continuamos nos submetendo a prisões espirituais. E a resposta é porque estamos pouco preocupados com os detalhes. Por isso que pessoas voam quando conhecem a palavra de Deus, evoluem, crescem, prosperam, têm resultados extraordinários na sua vida, porque se preocupam, como diz, nos mínimos detalhes. E isso faz toda a diferença. Falar a verdade. Quantos amam falar a verdade? Falar a verdade é o mínimo que se espera de um cristão. Quantos crentes tem aqui? Quantos creem de verdade na palavra? Quem crê na palavra pratica. Quem crê na palavra de verdade pratica. Usa isso como um exercício diário. Está cheio de pessoas que falam que creem em Deus, mas vivem a vida segundo os seus próprios entendimentos. E isso não é crer na palavra, porque se eu e você somos filhos de Deus, homem, mulher de Deus, você pratica a palavra. Quantos podem dizer amém? O texto fala que se nós mentirmos, coloca o verso 25 de novo, por favor. Se nós mentirmos, estamos mentindo como que para nós mesmos. Olha lá, verso 25, por favor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Estamos atrelados um ao outro. Quantos aqui são irmãos em Cristo Jesus? Somos todos membros do mesmo corpo. Como eu posso mentir para mim mesmo? Como eu posso querer enganar o meu próximo, sabendo que aquilo também fere a minha vida e a minha história? O verso 29 diz: não saia da sua boca palavra torpe, suja, contaminada, impregnada. E se você quer conquistar a liberdade, se preocupe com esses detalhes. Eu poderia falar aqui sobre santidade, isso também faz parte. Eu poderia falar sobre posicionamento, mas eu quero começar com as coisas pequenas. Quantos dizem amém? Porque aquele que não tropeça no falar é perfeito varão, diz a palavra de Deus. Projeto 29, por favor. Uma palavra que destrói, que atrapalha, uma palavra que subjuga, que não edifica em nada, não pode, não deve ser liberada por nenhum de nós, porque ela nos torna reféns, presos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim
somente, unicamente, a que for boa, diga palavra boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tem um texto que diz que se você não puder abençoar ninguém, ou alguma circunstância, ou alguma situação, é melhor ficar calado. Se você quer conquistar liberdade, mas se você não domina a sua própria fala, a sua linguagem, a sua maneira de se comportar com o próximo, com o irmão, seja na igreja ou fora da igreja, eu quero te dizer que você está brincando com o reino de Deus, e provavelmente vai edificar muito pouco. Porque enquanto não liberarmos o perdão, enquanto também não formos perdoados, aquela pequena palavra pode estar te fazendo refém de uma circunstância ou de uma situação. Quantos conseguem entender o que eu estou falando? É muito sério. Depois que conhecemos a palavra, a verdade de Deus, não podemos continuar com a mesma linguagem, com o mesmo padrão de fala, e isso, pelo contrário, tem que evoluir. Diga, ele falou, aponta para mim aqui e fala assim, ele falou que a minha fala tem que evoluir, tem que amadurecer. A palavra de um filho de Deus, de um cristão, quantos aqui são? Quem não levantou a mão, não é não? Deve liberar graça e paz, e a graça é a presença de Deus. Seja lá o que estivermos falando, seja lá de que assunto for, eu e você devemos liberar palavras de graça, palavras de edificação, palavras que vão construir e não destruir, palavras que não venham a entristecer. Projeta o verso 30, por favor. Palavras que não vão ferir a tua comunhão com o Espírito Santo. Ou você acha que ele se alegra quando você libera qualquer palavrão? Ah, escapou, pastor. É? Olha lá o que acontece. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Fala assim, está chegando esse dia. Está chegando. Como é que você vai chegar lá? Com que linguagem? Falando gíria para o Senhor? Você vai querer ser limpo, liberto, aos 45 do segundo, na porta do reino de Deus? O chamado é para que isso aconteça, falar aqui e agora. Tem muitas pessoas que abençoam o alimento de maneira religiosa, sentam na mesa e simplesmente oram e abençoam o alimento, falando assim, eu vou comer algo puro, principalmente nos tempos de pandemia. Mas a palavra de Deus diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai pela boca do homem. Projeta para mim Mateus, capítulo 15, verso 18. Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Vou ler o 19 também. Porque do coração procede maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Sabe, a palavra que mais prospera é a palavra que vem com amargura, que vem com acidez, que vem com raiva, com cólera, com ira.
porque ela sai regada e encharcada com muitos sentimentos, com muitas emoções, e essa palavra fere muito a tua vida no mundo espiritual, e te torna refém daquilo que você liberou. Mas pastor, eu falei contra fulano de tal, eu falei contra tal instituição, foi contra o governo. Pois é, mas foi você que liberou, e você é responsável por aquilo que você fala. E tem um texto que diz que pelas tuas palavras serás justificado ou condenado. Mas pastor, projeta para mim Provérbios capítulo 26, 18 e 19. Mas pastor, eu falei de brincadeirinha. Ah, é? Você pode ter falado de brincadeirinha, mas como o mundo espiritual precisa de matéria-prima, ele não consegue mensurar, avaliar se você está brincando ou não. E ele pega a matéria-prima que você dá para ele. Quantos estão entendendo? Fala assim, estou entendendo. Olha lá o que diz: como louco lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira, de brincadeirinha. Às vezes nós falamos essas coisas e as pessoas acham assim, que exagero, pastor. Estou lendo Bíblia para vocês, estou lendo palavra de Deus. Nem por brincadeira amaldiçoe alguém ou alguma situação. Não fale de autoridades, não fale das instituições, dos órgãos governamentais. Nós não devemos fazer isso. É a mesma coisa que dar tiro nos pés. Só um louco mente, engana ou brinca com palavras contra terceiros. Tiago capítulo 3, projeta para mim, verso 1 e 2. Diz que todos, sem exceção, todos tropeçam no falar. Mas se você está sendo informado, e Deus me enviou aqui hoje para te informar, começa a cuidar desse pequeno detalhe, começa a zelar desse princípio, porque se você quer conquistar algo, se você quer ser livre, comece pelos pequenos detalhes. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber o maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém, presta atenção, se alguém não tropeçar ou não tropeça no falar, é um perfeito varão, capaz de refrear, cuidar também de todo o corpo. Eu, se fosse você, aplaudia. Mas aplaude com fé. Queridos, todos nós seremos julgados pelo que falamos, sem exceção. E às vezes você murmura contra a sua própria vida. Ó céus, ó vida. Já viram isso? Ah, lá no desenho da hiena, pastor. Pois é, mas tem muita gente que faz igualzinho a hiena. E fica murmurando, reclamando da sua vida, dos seus próprios resultados, daquilo que quer viver, alcançar. Seja na vida sentimental, no casamento, no lar, na família, nos negócios. Aonde você estiver, pare de murmurar. Pare de entregar matéria-prima para o inferno, para as trevas agirem contra a tua vida, contra a tua história. Para de alimentar os demônios, porque eles precisam disso para agir contra as nossas vidas. E aí as pessoas querem ter um resultado bom, querem alcançar lugares altos, resultados extraordinários, terem um casamento perfeito, mas reclamam o tempo inteiro da esposa, do esposo. Faz assim, aqui não, pastor.
que não. Porque nós um dia vamos ser avaliados por estas palavras. E isso pode te tornar prisioneiro, escravo de circunstâncias, de situações. Projeta para mim o Isaías 55. Isaías 55, 10 e 11. Eu quero passear na palavra de Deus hoje, para te mostrar na palavra tudo aquilo que eu estou te falando. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será o quê? A palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, se cumprirá naquilo que designei, determinei. Quantos já ouviram falar que a palavra não volta vazia? A palavra não volta vazia nunca. Sejam palavras do bem, também como palavras do mal. E as do mal ecoam mais forte, porque elas vêm com muito sentimento. Às vezes somos muito políticos para elogiar pessoas, circunstâncias. Às vezes somos superficiais. Não queremos dar prestígio para outras pessoas. É ou não é, igreja? Sim ou não? Ou só acontece comigo? Mas quando liberamos uma palavra do mal, ela vem com sentimento, ela vem com uma expressão forte do coração, da alma, ela vem ferindo e rasgando no mundo espiritual. E essa palavra que vem com força, com sentimento, com emoções, ela prospera muito. Ela prospera demais. Ela prospera naquilo que eu e você determinamos. Ela não volta vazia, ela traz consigo consequências. Por isso, diga, eu posso? Não. Diga com fé, tem crente aqui? Diga, eu posso pensar, mas não posso falar tudo que eu penso. Portanto, não libere qualquer palavra. Não escreva, não libere palavras que vão te fazer refém, trazer ou tornar a tua vida presa. Eclesiastes capítulo 10, verso 20, diz que nem nos pensamentos. Começou a ficar difícil, não é? Falar é uma coisa e pensar. Pensar tem que ter muito domínio próprio, muito controle. Você vive o que você pensa. Como imagina em tua alma assim? Assim? Vocês não sabem Bíblia não? Como imagina em tua alma assim? Será? Você é o que você pensa. Você vive o que você pensa a teu respeito. Ou você vive aquilo que você coloca como um condicionamento nos seus pensamentos. Isso eu consigo, isso eu não consigo, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Você vive conforme os teus pensamentos. E olha o que diz a palavra, Eclesiastes capítulo 10, verso 20. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto, nem quando você estiver sozinho, o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz. O que seriam essas aves dos céus? Quem sabe? Ninguém. Pastores, o que são as aves dos céus? Fala mais alto. Demônios. Porque as aves... volta lá.
porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Uma vez estávamos fazendo uma libertação lá em Goiânia, onde eu comecei o meu ministério. E os demônios explicaram como faz quando eles estão movendo no mundo espiritual e chegam as palavras. Às vezes você não sabe nem por que acontecem as coisas a teu respeito, mas são palavras que você mesmo liberou contra a tua própria vida, que dão ordem nas trevas para acontecer algo contra a tua vida. Muitas vezes a gente vai orar com as pessoas e eu vejo palavras chegando, palavras que a pessoa libera a respeito de si mesma ou que outros liberam sobre a vida dela. Por isso às vezes pessoas andam completamente abatidas e oprimidas, entristecidas, debaixo de um jugo, de um fardo que não sabe de onde vem, porque não se preocupam com pequenos detalhes, princípios. Nem nos teus pensamentos amaldiçoe alguém, nem por brincadeira, sob hipótese nenhuma, porque o mundo espiritual pega as tuas palavras e trabalha com elas. As tuas palavras dão ordens a teu respeito. Fala misericórdia. Queria convidar o louvor para subir aqui, eu vou terminar minha palavra. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar renunciando cada palavra que talvez você mesmo já liberou a teu respeito, ou que você ouviu pessoas falarem a teu respeito e não rejeitou e não renunciou. E eu me pego muitas vezes fazendo esse exercício, e as pessoas que estão perto de mim não entendem. Você é muito radical. E eu falo, não sou não. Eu estou vivendo a palavra. Eu estou tentando me proteger. Ah, fulano, você é isso. Eu não. Eu não. Está amarrado em nome de Jesus. Já renuncio, já quebro. Seja lá de quem for. Porque um dia, todos nós estaremos diante de Deus. Ou tem alguém aqui que acha que não vai passar diante de Deus? Todos nós vamos passar e vamos prestar contas daquilo que falamos, de como falamos, daquilo que desejamos para o próximo, daquilo que escrevemos para os outros, porque o mundo espiritual está observando tudo, o tempo inteiro. Você pode esconder do papai, da mamãe, do tio, da vovó, do vovô, você pode esconder até do teu pastor, o que você escreve, o que você fala, ou o que você pensa, mas do mundo espiritual você não consegue esconder, porque o mundo espiritual é muito organizado, e os demônios estão ao derredor, rugindo como um leão, esperando uma oportunidade, uma palavrinha, para te tragar, para te devorar, para te fazer prisioneiro, refém. E as pessoas às vezes passam anos e anos nas nossas igrejas, falam mal, murmuram, resmungam e querem ser abençoados. Mas como? Se a si mesmo se amaldiçoam. Quantos estão entendendo? Projeta para mim, para terminarmos, Mateus capítulo 12, verso 36. E eu vou terminar lendo esse versículo para vocês. Mateus capítulo 12, verso 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta. Quando? Fala, está chegando o dia do juízo. O dia, fala com fé, gente. O dia em que eu vou prestar conta das minhas palavras. Verso 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado.
E a pergunta é: você vai ser mais justificado ou mais condenado? Porque todos nós iremos passar por esse dia. Todos nós, crentes, não crentes, religiosos, simpatizantes, afins, todos. A grande questão é: de que maneira vamos chegar diante desse dia? Como iremos acertar as nossas contas por conta destas palavras que liberamos? E eu quero perguntar de novo: quantos querem conquistar liberdade? Começa pelas tuas palavras. Começa tomando conta da tua boca, refreando a tua língua, teu falar. Vai se dominando. Começa a tornar santo ou santa a tua vida através da tua linguagem, da tua fala. Isso automaticamente vai te levar a uma nova posição ou um novo posicionamento. Quantos dizem amém? Talvez isso te torne mais santo. Quantos dizem amém? Se você quer orar renunciando às palavras que você já liberou, ou aquelas que você acha que alguém um dia liberou a teu respeito, fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. E eu quero te pedir para fazer isso com muita fé e com muito entendimento. Por isso eu fui tão enfático e tão bíblico na construção dessa palavra, para não deixar dúvidas, porque você e eu vamos orar por algo muito sério, mas que podem mudar muito o destino da minha e da tua história, vida. Quantos dizem amém? Coloca a mão no teu coração, fala: Senhor Jesus, nesta noite, ora que nem crente, com voz forte, porque o mundo espiritual precisa te ouvir. Você que está em casa nos assistindo pelo YouTube, Facebook, Instagram, ora também, fica de pé, levanta do sofá, põe a mão no coração e ora para que o diabo perca direitos na tua vida e na tua história. Vou começar de novo. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu peço perdão por todos os meus pecados, pela minha fala equivocada, pela linguagem que eu utilizo no meu dia a dia. Eu te peço perdão por todas as palavras que eu mesmo já liberei a meu respeito, a respeito da minha casa, da minha família, de entidades, instituições, órgãos. Hoje eu renuncio todas estas palavras que eu mesmo liberei contra autoridades governamentais, contra os meus pais, contra as autoridades que foram estabelecidas na minha vida. Hoje eu quero orar cancelando cada uma destas palavras em nome de Jesus. Eu me arrependo e eu peço perdão por cada palavra frívola que eu liberei a meu respeito e a respeito do próximo, de terceiros. Em nome de Jesus, eu mesmo oro quebrando a força dessas palavras. Em nome de Jesus, eu quero pedir a Deus, pela sua misericórdia, para que estas palavras não prosperem naquilo que eu mesmo determinei, designei. Em nome de Jesus, eu oro para que os anjos de Deus recolham estas palavras no mundo espiritual e queimem todas elas, para que elas não sejam
pedras de tropeço na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode aplaudir bem forte. Agora você vai orar junto comigo pelas palavras que você recebeu. Algumas você até conhece, outras não, mas nós vamos renunciar todas elas, amém? Fala em nome de Jesus. Hoje eu rejeito, eu renuncio todas as palavras que foram liberadas contra a minha vida, as conscientes e as inconscientes. Em nome de Jesus, eu quero declarar que eu não recebo nenhuma destas palavras, que eu declaro que elas não prosperarão contra a minha vida, contra os meus sonhos, contra os projetos de Deus a meu respeito. Em nome de Jesus, eu oro, dando uma ordem no mundo espiritual, que estas palavras percam o efeito, sejam canceladas, anuladas, e que os anjos de Deus recolham todas estas palavras que eram contra a minha vida e tragam agora para queimar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tem muitas pessoas que sentiam forte dor de cabeça por conta de palavras que recebem. Eu estava orando e o Espírito Santo estava falando comigo. Pessoas muito oprimidas e opressas por conta das palavras que recebiam. Talvez você sentia uma forte enxaqueca, uma forte dor de cabeça. E eu quero te dizer, se você orar com frequência, renunciando isso e tomando cuidado, vigiando a tua fala, tudo isso vai sumir da tua vida. Tem pessoas que carregam fardos pesados por causa da palavra que libera. Toma cuidado com isso em nome de Jesus. Eu vou orar e talvez vai vir à tua memória palavras que você tenha liberado. Vai entregando essas palavras para Deus. Não fique com os teus lábios fechados agora. É hora da tua vitória. Renuncia às palavras que vierem à tua memória. Enquanto eu oro aqui, Pai, em nome de Jesus eu oro para que venham os anjos de Deus e o fogo, o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, vai queimando todas estas palavras. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, quebrando cada palavra, a força dessas palavras, as sentenças que foram liberadas contra estas vidas, em nome de Jesus. Hoje nós declaramos que elas não prosperarão, em nome de Jesus, que elas percam a força no mundo espiritual, que elas não prosperem naquilo que foi designado. Assim também com as palavras liberadas, ó Deus, por nós mesmos, nós entregamos estas palavras nas tuas mãos. Te pedimos perdão por essas palavras e oramos, ó Deus, para que elas percam a força no mundo espiritual, que elas não prosperem, que elas caiam por terra, que os anjos de Deus recolham, em nome de Jesus, cada uma dessas palavras, que elas sejam queimadas, destruídas, que elas não sejam, Pai, em nome de Jesus, argumentos contra a vida da igreja, em nome de Jesus, que elas caiam por terra, que elas não se cumpram. Eu determino em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Fala, eu sou livre. Pode aplaudir, mas aplaude forte. Aplaude forte o Senhor. Fala assim, eu sou livre. Eu sou livre para viver e conquistar aquilo que Jesus já me entregou lá na cruz, na obra do Calvário. Em nome de Jesus, hoje eu começo a construir a minha liberdade em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Dê um forte aplauso ao Senhor em nome de Jesus.